Nesse vídeo nós vamos falar sobre o complexo estimulante do coração e a sua importância durante o funcionamento cardíaco. Então os objetivos desse vídeo são de compreender como é que é formado esse complexo estimulante do coração, como ele se apresenta e qual é a importância da posição anatômica do coração para a interpretação de um eletrocardiograma. Também nós vamos falar um pouco sobre o esqueleto fibroso do coração. Então, primeira coisa que a gente poderia se perguntar é quais são os componentes desse complexo estimulante do coração? O que é esse complexo estimulante do coração? Então, a primeira coisa que tem que ficar clara é que o complexo estimulante do coração não tem nenhuma fibra nervosa. Então, nós não temos para a funcionalidade da contração, para garantir a contração do coração e o relaxamento do coração, nós não estamos lidando com elementos nervosos. Nós temos aqui células musculares estriadas cardíacas que são especializadas em criar e gerar esse pulso elétrico, não pulso nervoso, esse pulso elétrico, que fará a despolarização das demais células e fará as demais células se contraírem. Então, toda a geração desse pulso elétrico é pelas próprias células cardíacas. Por isso a gente fala que o coração tem uma capacidade de automatismo cardíaco. Então, nós temos essas células modificadas. E essas células modificadas, elas estão localizadas em átrios e ventrículos, só que com funções um pouco diferentes. Então, quando elas se especializam dentro dessa rede que forma o complexo estimulante do coração, nós vamos ver como um primeiro ponto de geração de pulso elétrico o nó sinoatrial. Nós já vamos ver onde ele está localizado. Ele é chamado de marcapasso cardíaco, ou marcapasso primário do coração. Esse nó sinoatrial, que se localiza no átrio direito, na parede do átrio direito, se comunica com outro nó átrio-ventricular. Então, está naquela região junto do septo átrio-ventricular, está ali próximo entre os dois átrios esquerdo e direito e próximo desse septo átrio-ventricular. Então, por isso, esse nó é chamado de nó átrio-ventricular ou marcapasso secundário. E esse nó átrio-ventricular vai depois, secundariamente, enviar esse impulso elétrico para um fascículo átrio-ventricular, que vai então levar aquela onda de despolarização para os dois ventrículos. Então, quando ele leva essa onda de despolarização para os dois ventrículos, nós vamos ter feixes formando o ramo direito e formando o ramo esquerdo. Então, lembrando, tudo isso daqui é formado por células cardíacas que perderam a sua capacidade contrátil e reforçaram a sua capacidade de gerar um impulso elétrico, de se autodespolarizarem. Bom, então para a gente identificar onde está, saber onde está localizado provavelmente esse nó sinoatrial, esse marcapasso primário, nós temos algumas referências anatômicas. Então, sabendo que ele está na parede do átrio direito, nós vamos seguir algumas referências anatômicas e saber a localização provável do nó sinoatrial. E a gente fala de localização provável porque, anatomicamente falando, a gente não vê o nó sinoatrial. A gente sabe que ele provavelmente está ali, provavelmente. Então, que referências são essas? Aqui nós temos a veia cava superior chegando, a veia cava inferior estaria ali, aqui embaixo. Essa é uma vista lateral direita de um coração, ventrículo direito, átrio direito. Então, aqui, entre a veia cava superior e a veia cava inferior, tem essa região com essa coloração um pouco mais clara aqui, que é a parede posterior do átrio direito. Depois aqui, com essa coloração um pouco mais escura, a parede anterolateral
do átrio direito. Essa daqui é a aurícula. Então, lembrando da morfologia externa, entre a parede posterior e a parede anterolateral do átrio direito, nós temos um sulco, o sulco terminal. Esse sulco terminal, ele mostra onde internamente nós encontramos aquela crista terminal, que é uma região onde se encontram de trás para frente, né, de posterior para anterior, nós temos a parede lisa do átrio direito e a parede rugosa, ou com músculos pectíneos do átrio direito. Então, onde essas duas paredes se encontram, formam internamente aquela crista terminal e externamente o sulco terminal. Esse sulco terminal é uma referência importante. Por quê? Porque na chegada da veia cava superior, na região do sulco terminal, próximo da aurícula direita, é a localização provável do nó sinoatrial. Então, se eu olhasse agora numa imagem didática, bem bonitinha, numa vista posterior do coração, eu veria aqui, ó, veia cava superior, veia cava inferior, a parede posterior, parede anterolateral, o sulco terminal, e aqui a chegada da veia cava superior, o início da aurícula direita, a região provável do nó sinoatrial. Quando eu sigo então do nó sinoatrial, ele está dentro da parede atrial, nessa região aqui, então se conseguiu determinar por uma série de análises funcionais e histológicas que existem feixes ou fibras sempre formadas por células cardíacas, mais especializadas ainda, em conduzir esse impulso elétrico. Então, na fisiologia, depois é visto como esse nó sinoatrial funciona, ele gera um impulso elétrico que vai se dirigir pelo átrio direito, por dentro do sulco terminal, da crista terminal, na verdade, por dentro da parede ou do septo interatrial, formando essas fibras ou feixes internodais. E essas fibras ou feixes internodais se dirigem para onde? Para o nó átrio-ventricular, que está aqui na parede, no septo interatrial, bem próximo daquele septo átrio-ventricular, bem junto também do esqueleto fibroso ou do anel fibroso da válvula átrio-ventricular direita. Além disso, além daquelas três fibras ou feixes internodais, nós temos um feixe também que vai para o átrio esquerdo. Então, esse feixe passa pela parede, pelo septo interatrial e se dirige, então, superiormente, de superior para inferior, para dentro do átrio esquerdo, de maneira que, quando o nó sinoatrial gera um impulso elétrico, primeiramente, os dois átrios recebem essa despolarização, despolarizam e se contraem. E para que serve o nó átrio-ventricular? Na fisiologia, a gente entende que existe uma série de situações funcionais, que não são o objetivo desse vídeo aqui, mas que permitem que exista um retardo do impulso elétrico. Então, quando o nó sinoatrial gera esse impulso e ele chega no nó átrio-ventricular, existe um pequeno retardo para ele passar pelo feixe ou pelo fascículo átrio-ventricular. Isso permite que átrios despolarizem, contraiam e relaxem antes dos ventrículos despolarizarem e contraírem. Então, esse retardo é fundamental para o bom funcionamento. Eu esvazio o átrio, depois eu esvazio o ventrículo. Senão, eu teria todo mundo contraindo ao mesmo tempo, o coração não funcionaria da maneira correta. E onde está esse nó atrioventricular? Nós também temos referências anatômicas. Então, quando a gente olha ainda no átrio direito, fazendo um corte da parede lateral desse átrio e vendo aqui o septo interatrial, nós temos algumas referências anatômicas. Primeiro, nós vemos o ósteo atrioventricular direito, com o seu anel fibroso. Nós vemos
o tendão de Todaro, que é aquele tendão da válvula da veia cava inferior, se formando através da válvula, pela união da válvula do seio coronário e união com a válvula da veia cava inferior, então essa pequena projeção, e o próprio ósteo do seio coronário. Então nós vamos ter essa situação. Primeiro, um anel fibroso, delimitando nessa região, o ósteo do seio coronário delimitando essa região e aqui nessa outra região o tendão de Todaro ou o tendão da válvula da veia cava inferior. O que isso delimita? Delimita um triângulo não equilátero, né? Mas é um triângulo do nó atrioventricular. Claro que não é um triângulo perfeito, cada indivíduo tem pequenas variações, mas o que importa é que uma das pontas desse triângulo se aproxima do septo atrioventricular. E esta ponta do triângulo que se aproxima do septo atrioventricular é a região provável do nó atrioventricular. Quando a gente pensa, então, a partir do nó atrioventricular e a formação daquele fascículo atrioventricular, esse fascículo passa por onde? Pelo septo atrioventricular, que é todo fibroso. Então, eu tenho células musculares cardíacas modificadas, levando aquele impulso elétrico do nó atrioventricular para os ventrículos, dentro de um ambiente completamente fibroso, dentro desse tecido conjuntivo fibroso. Isso é fundamental. Por quê? Porque esse tecido conjuntivo do septo atrioventricular funciona como isolante elétrico. E isso é tão importante que nós vamos ver que existe um isolamento elétrico completo dos ventrículos em relação aos átrios e às grandes artérias que saem do coração. E esse isolamento elétrico é feito exatamente pelo esqueleto fibroso do coração, que é formado pelo anel fibroso das válvulas, tanto do tronco pulmonar como aórtica, das válvulas tricúspide e bicúspide, e entre elas, principalmente nesse triângulo aqui entre a válvula aórtica e as válvulas atrioventriculares, nós temos ainda um tecido fibroso, formando trígonos fibrosos, esquerdo e direito aqui, separando completamente o tecido atrial, que estaria próximo, mais próximo de quem está olhando essa imagem, e o tecido ventricular, que estaria mais adiante, mais afastado, estaria nessa região aqui. Então, nós temos um isolamento elétrico completo entre átrios e ventrículos e, obrigatoriamente, o impulso elétrico passa por dentro do fascículo atrioventricular, que é marcado por esse anel amarelo aqui. Então, além de dar apoio às válvulas que formam as válvulas cardíacas, esse esqueleto fibroso vai fazer o completo isolamento elétrico, para a gente conseguir separar o disparo elétrico, a despolarização e repolarização dos átrios e depois a despolarização e repolarização dos ventrículos. Aqui, então, se a gente abrir a região dos ósteos atrioventriculares, nós veríamos algo, aqui estaria a região provável desses anéis fibrosos. Na prática é possível sentir um tecido mais rígido e aqui é possível ver mais ou menos por transparência a existência de um anel aqui nesse coração a fresco. Então, a partir então daquele nó sinoatrial que é unido com o nó atrioventricular pelos feixes internodais, a partir daquele ramo daquele feixe atrioventricular que surge do nó atrioventricular, já dentro do septo interventricular, aquela porção muscular do septo, nós vamos ver a formação do ramo esquerdo e do ramo direito do feixe atrioventricular. O que é importante a gente lembrar? A anatomia chama de feixe atrioventricular, a fisiologia e a histologia mantiveram, e a própria clínica mantiveram o nome antigo, que é dado à pessoa que descreveu esse feixe, que é o feixe de Riss. Então, Riss foi quem descreveu o feixe atrioventricular
e ele acaba recebendo então mantendo na fisiologia e na histologia esse nome de feixe atrioventricular. Já os ramos direito e esquerdo vão formar depois uma rede subendocárdica, ou seja, dentro do miocárdio, só que bem próximo do endocárdio, então é subendocárdica, onde nós temos várias células se espalhando como se fossem quase terminações nervosas, mas não são terminações nervosas. Foram descritas por Purkinje, então isso na histologia, que é a disciplina que vai descrever e caracterizar essas fibras menores, ainda se mantém o nome que são fibras de Purkinje. Então, quando esse ramo direito chega para o ventrículo direito, a partir do septo interventricular, nós vamos ver que esse feixe ele se propaga pelo septo e depois ele precisa chegar na parede livre do ventrículo direito, senão a parede livre, que é quem efetivamente vai contrair e fechar aquele espaço contra o septo, né, que seria essa parede aqui, ela não vai receber o impulso elétrico. Como é que ela recebe? Através desse feixe que vai passar por dentro da trabécula septomarginal, que é aquela trabécula cárnea do tipo ponte. Então, novamente, volta a discussão a trabécula septomarginal. E ela é tão importante que na fisiologia ela também é chamada de banda moderadora, porque é aqui por onde passa o impulso elétrico que vai efetivamente estimular grande parte do músculo ventricular direito. Quando eu olho o ramo esquerdo, então eu vou ver que é um ramo bem maior, até porque eu tenho mais massa cardíaca. Ele se espalha por todo o septo interventricular, até porque se considera o septo interventricular faz parte do ventrículo esquerdo, e ele vai então se propagar no subendocárdio, se propagar pela porção do septo e depois pela parede livre, tanto anteriormente quanto posteriormente. O que é importante da gente considerar? Então, essa propagação elétrica, ela segue esta ordem. E quando a gente pensa, como é que eu vou avaliar a atividade elétrica do coração? Eu posso identificar uma mudança de atividade elétrica e posso verificar que os vetores que estão vindo na minha direção, ou seja, do ponto de vista de onde eu estou olhando, eles estão vindo na minha direção, são vetores positivos. Quando eles estão se afastando de mim, são vetores negativos. E isso depende exclusivamente da posição anatômica e do formato desse coração. Então, a posição anatômica é extremamente importante para se determinar como eu vou interpretar esses vetores elétricos. E esses vetores elétricos são essenciais para a gente entender o eletrocardiograma. Então, quando eu faço uma análise elétrica desse coração, tem uma série de derivadas, ou seja, uma série de posições onde eu posso colocar os eletrodos, e cada eletrodo é como se fosse o meu olho, o meu ponto de vista. Então, se eu estou olhando aqui na parede anterior, um pouco mais à esquerda, quando o impulso elétrico vem pelo septo interventricular até o ápice e depois ele vai se propagar, eu vejo um grande vetor positivo. Se eu continuo mantendo esse ponto de vista e vejo agora ele se propagar para a parede livre posterior, eu vou ver um vetor negativo, sendo que eu tenho que somar a cada momento todos esses vetores para entender como que essa atividade elétrica está se propagando. Então é muito importante da gente ter sempre em mente que o ponto do eletrodo é o meu olho, é tudo uma questão de ponto de vista. Só para trazer uma curiosidade, o primeiro eletrograma realizado no século XIX foi realizado por um cientista chamado Augustus Waller e pelo Jimmy. Jimmy era um bulldog inglês. Antigamente, o bulldog inglês tinha as patas um pouquinho mais compridas. Foi o primeiro cobaia, o primeiro voluntário a fazer
esse eletrograma. Então, ele colocava os eletrodos em volta das patas, as patas em frascos com água e, na verdade, solução salina, e havia a verificação do impulso elétrico. Para mostrar que essa verificação elétrica da superfície do coração e podia ser medida, não fazia mal a ninguém, o próprio Waller se prontificou a ser a cobaia do experimento. Aqui está uma fotografia da época mostrando como que ele fazia esse experimento. Então, para a gente observar esses impulsos elétricos, para fazer a avaliação do eletrocardiograma, não é objetivo aqui desse vídeo, mas é entender que os eletrodos vão ser colocados na superfície do indivíduo e cria-se então uma linha imaginária. Cada linha imaginária é chamada de uma derivação. Essas derivações é como se fossem então os olhos de uma câmera, o nosso olho que estivesse fazendo a avaliação. Dessa maneira a gente consegue entender que quando a gente tem predominantemente o impulso elétrico vindo na nossa direção ou na direção do olho da câmera, a gente tem um sinal positivo, quando está se afastando tem um sinal negativo. Isso é um ponto clássico e facilita muito a interpretação do eletrocardiograma. De novo, o isolamento elétrico propiciado pelo esqueleto fibroso do coração é fundamental, porque permite que os átrios despolarizem numa pequena elevação, então numa pequena impulso visto como um sinal positivo. Depois existe uma pausa, que é exatamente esse atraso gerado no nó atrioventricular, e depois se inicia aquilo que a gente chama de onda QRS, onde a onda R mostra a grande despolarização vindo pelo septo, e depois a onda S é essa propagação pelas paredes livres, e depois uma leve despolarização. E quando despolariza, a gente brinca que a onda volta de ré, então a gente acaba tendo uma pequena elevação novamente. E aí se inicia um novo ciclo que vai ter esses picos dentro de uma normalidade. P, átrios, QRS, despolarização dos ventrículos, e T, repolarização dos ventrículos.